convido você e toda a sua família para ouvir essa passagem muito especial, na qual Jesus Cristo faz cura, ressurreição e milagres. Por onde Jesus passa, ele não passa à toa. Ele deixa um rastro de bênçãos. Então, olhe para Jesus através da sua fé, porque ele está passando agora por você. E não é à toa. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra, esta mensagem. Após esse momento tão especial no qual você está ouvindo esta mensagem, você vai, em nome de Jesus Cristo, receber a sua bênção. Jesus Cristo, ele vem nos trazendo um exemplo de que realmente o nosso Deus vai fazer do paraíso a terra que ele sonhou. Porque o sonho de Deus é diferente do meu, do seu, de toda a humanidade. O sonho de Deus era realmente ter transformado a terra num paraíso. E Cristo passou por aqui, curou e fez tantos milagres, mostrando assim que isso vai acontecer com todos na terra em que Jeová sonhou e que Jesus Cristo fez questão de ajudar a realizar esse sonho, o sonho de Deus. Então, você sonha em ter um carro, você sonha em casar, você sonha em fazer acontecer. E o sonho de Deus é fazer um paraíso para colocar eu e você, para colocar a humanidade. E se possível, todos. Mas, infelizmente, nem todos querem. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Só que as pessoas usam esse livre-arbítrio para escolher estar nas coisas do mundo. E mesmo achando que está agradando a Deus, não está. Mesmo que você ache que Deus se agrada com aquilo que você está fazendo, só porque você diz que ama a Deus, não adianta. Não adianta. Amar a Deus é fazer inimizade com o mundo. É você andar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É você desagradar ao mundo. É você enfrentar o mundo com a verdade. Respeitar todo mundo, respeitar a todos, as autoridades, mas jamais negar o nome de Deus, jamais deixar de fazer a vontade de Deus. E quando você se conecta com a verdade, com Deus, você passa a ter em sua vida a aprovação, a amizade de Jeová, a amizade de Deus. Aí você não vai só dizer que ama a Deus, mas Deus também vai amar você
na prática. Assim como você vai amar Deus na prática, Deus vai te amar também na prática. Enquanto você estiver amando Deus na teoria, Deus também vai te amar na teoria. A partir do momento que você dá uma mudada na sua vida, uma virada na sua vida, a partir do momento que você dá um passo para Deus, Ele vem de encontro a você e vem para mudar. Eu, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, eu vivia dizendo que amava, eu conhecia um pouquinho só a palavra, mas eu vivia nos botecos tomando cerveja. Eu fui protegido de tanta coisa porque minha mãe orava por mim. Alguém estava orando por mim, pessoal. Mas Deus não estava contente com as minhas atitudes. Não só com a minha bebedice, não só com as minhas amizades, mas também com a minha atitude. Atitude de quem não tem o que fazer na vida. De quem não tem um objetivo na vida. Mas eu tive que passar por uma coisa muito ruim, que eu nunca pensei, imaginei, para chegar onde eu cheguei. Eu tive que me ver sozinho no fundo do poço. Eu fui pior que José jogado no fundo do poço por seus irmãos. Eu fui pior que Daniel jogado na cova dos leões. É, pessoal, porque esses ainda Deus tinha contato com ele quase fisicamente ali, faltava isso. Diferente de hoje, em nossos dias. Eu venho de um lar que recebia todos os fins de semana pastores e mais pastores. Só que quando eu precisei, não tinha ninguém ao meu redor. Buscar onde, pessoal? Todo mundo falando que era erro daqui, erro dali. Ninguém queria me dar atenção. Foi aonde eu precisei mergulhar na palavra de Deus. Somente Deus e eu. Para saber o que eu sei hoje. E para passar para você o que eu aprendi. Porque eu sei que a dor na carne, pessoal, é difícil, é. Mas você toma um medicamento, mesmo que saiam os sintomas, amém. Agora, quando a dor é na alma, no espírito, o que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Então, é onde que eu falo para você que esse mesmo homem que passou que ressuscitou, que curou, que passou pela vida dessas pessoas e deixou um rastro de bênçãos, está agora aqui diante de você, que passou por mim e me levantou, e agora estou aqui compartilhando com você o que eu aprendi, para que você possa também, pessoal, lutar a sua luta. Aprenda uma coisa, ninguém vai lutar a sua luta. Eu estou aqui te dando uma dica, sem cobrar nada de você, eu não quero um centavo seu, para que você possa pegar essa dica aqui, pessoal, e ir à luta, e não deixar a depressão, a ansiedade, a tristeza, a angústia, os problemas desse mundo sugarem você. Ai de mim se não fosse Deus. Ai de mim se não fosse Jeová Deus. Mas ai de mim, ainda mais, se eu não tivesse dado esse passo para Deus, se eu tivesse caído nas drogas, se eu tivesse caído na bebida, se eu tivesse me jogado ainda mais no mundo. Ai de mim, pessoal. Se eu estivesse aqui agora, que nem eu estou, talvez não estaria falando com você aqui agora, estaria numa sarjeta, estaria embaixo da ponte, estaria mendigando. Se eu ainda estivesse vivo, eu estaria comendo o pão que o diabo amassou. Mas Jesus Cristo me encontrou.
assim como Jesus passou na vida da filha de Jairo, assim como Jesus passou na vida da mulher do fluxo de sangue, assim como Jesus passou na vida de todos aqueles que Ele deixou uma bênção. Ele também passou na minha vida e agora Ele não está passando fisicamente aqui, mas Ele está passando espiritualmente por você, por mim, porque onde tem 2 ou 3 falando dele, ali Ele está. E não precisa você tocar nas vestes de Jesus, não precisa você correr na multidão para tocar em Jesus, não, basta você tocar no nome de Jesus e você recebe agora a tua bênção. Vem comigo, porque eu quero trazer para você essa passagem muito linda, maravilhosa de Mateus, capítulo 9. Assim Jesus Cristo subiu no barco, atravessou para outra margem e entrou na sua própria cidade. E logo lhe trouxeram um homem paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que tinham, Jesus Cristo disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas disseram para si mesmos: este homem blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês pensam coisas más no coração? Por exemplo, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? No entanto, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: levante-se, apanha a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi para casa. Ao verem isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade a homens. Depois, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: seja meu seguidor. Então, ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, enquanto estava comendo na casa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e começaram a comer com Jesus e seus discípulos. Mas ao verem isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ele os ouviu e disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João se aproximaram dele e lhe perguntaram:
por que que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus Cristo lhes disse: será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, pois repuxará a roupa e o rasgão ficará pior. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Caso se faça isso, os odres arrebentarão, o vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. Enquanto lhes dizia isso, certo líder que havia se aproximado curvou-se diante dele, dizendo: minha filha já deve estar morta, mas venha e ponha a sua mão sobre ela, e ela voltará a viver. Então Jesus se levantou e com seus discípulos o seguiu. Nisto, uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue se aproximou dele por trás e tocou na borda da sua roupa, pois dizia a si mesma: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Jesus se virou e ao vê-la disse: coragem, filha, a sua fé te fez ficar boa. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, Jesus disse: retirem-se daqui, pois a menina não morreu. Ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Assim que a multidão foi mandada para fora, ele entrou e pegou na mão da menina e ela se levantou. Naturalmente, a notícia sobre isso se espalhou por toda aquela região. Enquanto Jesus ia adiante, 2 cegos o seguiam, gritando: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ele entrar na casa, os cegos se dirigiram a ele. E Jesus lhes perguntou: vocês têm fé que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: que lhes aconteça segundo a sua fé. E os olhos deles receberam visão. Além disso, Jesus os advertiu com firmeza, dizendo: tomem cuidado para que ninguém saiba disso. Mas depois de saírem, eles espalharam as notícias sobre ele em toda aquela região. Quando estavam indo embora, apareceram algumas pessoas trazendo a ele um homem mudo possesso de um demônio. E depois que o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas e disseram: nunca se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo governante dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus Cristo começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades.
Vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro, como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, pois alguém pode estar precisando de uma palavra amiga.